Olá a todos. Antes de tudo, eu gostaria de pedir desculpas pela demora de postar vídeo aqui no canal Patriarcas no Comando. Eu tô precisando trocar o nome do canal de novo ainda para Patriarcas no Comando, por enquanto acho que tá Comunidade Bíblica, né? E assim, vamos lá, eu gostaria de responder uma pergunta hoje aqui que é muito interessante, eu acho que é uma dúvida da maioria das pessoas, inclusive já foi uma dúvida minha, e para isso eu vou até comentar um vídeo aqui do Pastor Dal, que tá aqui do lado, certo? Para quem não conhece o Pastor Dal, aqui está o nome do canal dele, ó, cadê? Deixa eu ver aqui, ó. Pastor, aqui embaixo, ó, Dal, D-O-W-E-L-L, e esse vídeo aqui se chama Diferenças de Opiniões. E olha só, ele tá falando alguma coisa aqui interessante, e eu gostaria de aproveitar para responder aqui, não só com base no vídeo dele, mas com base no conhecimento que eu tenho, uma pergunta que me fizeram, vou ler aqui embaixo. Diz assim, ó, a pergunta, ó. Bom dia, Afonso. A pessoa diz assim, ó. Eu nasci na igreja e fui criado desde pequeno nos ensinos bíblicos da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, pessoal, para quem está aprendendo agora a seguir os preceitos israelitas, né? Uma das coisas que o Pastor Dal ele comenta no canal dele, e eu concordo, é que todas as religiões, independente se é presbiteriana do Brasil ou qualquer uma, tudo isso é falso, ok? Desculpa, pessoal, porque nenhuma segue exatamente o que está escrito na Bíblia. Então, tipo assim, hoje em dia a gente já só tem o que aí? Essas igrejas grandes, elas são todas falsas. O que elas são? Elas são centros de socialização. A gente vive num mundo onde as pessoas elas têm uma dificuldade muito grande de se socializar, tem problema aqui, assado e tal. Então o que acontece? As igrejas são um ambiente onde elas não têm julgamento, tem música grátis, certo? Tem ali alguma palavra de conforto, e ainda podem conversar com os outros. Então o que acontece? A igreja hoje ela não é um lugar onde se encontram os crentes. Ela é um lugar onde as pessoas se encontram lá porque elas não têm mais o que fazer da vida, entendeu? Basicamente é isso. Porque assim, o que seria a igreja? A igreja, assim, no sentido de congregação. Pessoas que têm a mesma fé se reúnem. Só que, o que acontece? Essas instituições, que deveriam as pessoas com a mesma fé se reunir, elas na verdade elas juntam muito mais gente, muito mais joio do que trigo hoje. Certo? Cada vez tem mais joio dentro da igreja do que trigo. Por que tem mais joio? Porque hoje em dia é difícil de se socializar, então as pessoas elas querem ir para um lugar fazer um social, entendeu? Conhecer outras pessoas. E eventualmente, muitas lideranças dentro da igreja, elas são joio, certo? Só que elas falam bem, elas conversam bem e tudo mais, então elas vão ganhando posição de liderança dentro da igreja. Então assim, hoje em dia, as igrejas não significam absolutamente nada. Então o rapaz diz aqui, nasci na igreja, fui criado desde pequeno, desculpa, isso não significa muita coisa. Aí diz assim, só que eu sempre me perguntei, diz ele, ó, e se eu tiver nascido em um lar, em que meus pais fossem de outra religião, será que eu tive a sorte, entre aspas, de nascer em um lar com a melhor religião de todas? Boa pergunta. Sim, na verdade ele não nasceu num lar com a melhor sorte de todas, porque essas igrejas todas aí não significam quase nada, ok? Bom, como saber qual é a melhor religião do que a outra? Boa pergunta que todo mundo faz, todo mundo já deve ter feito algum dia. Então vamos lá, continuando aqui. Como saber qual é a melhor religião? Como ter certeza que eu não estou indo para o inferno processando uma fé errada ou seguindo doutrinas de demônio? Puxa, uma puta pergunta maravilhosa essa. Como eu sei que aquele pastor está me ensinando certo ou errado? Como é que eu sei se o pastor Dal está me ensinando certo ou errado? É uma boa pergunta. Porque, por exemplo... Não, vamos lá, vou chegar mais pra frente, vamos lá, tem aqui mais coisas, ó. Olha só, aí diz assim, ó. Por isso mesmo, aos 22 anos de idade, eu decidi, o rapaz aqui, que as escrituras seriam o meu norte. Nessa busca pela verdade e que eu faria de tudo para aprender o que ela ensina de forma mais imparcial possível. Então, por exemplo, uma coisa que o pastor Dal está comentando aqui, a Constituição americana, ela é muito mais simples que a Bíblia, ok? Ela é muito mais simples e, assim, a Bíblia é tão clara quanto a Constituição americana. Mesmo assim, tem a Suprema Corte para decidir o que qual lei vai a favor da Constituição ou vai contra ela. Então a Constituição te dá algumas garantias. Então não pode ser feita uma lei pelo Congresso que vá contra uma das garantias da Constituição, certo? Mas aí vem a pergunta, então por que você precisa de uma corte se a lei está clara? Precisa de uma corte porque todo mundo tem uma filosofia, ideia e etc. tal. Né? Por exemplo, direito à vida, certo? O que é direito à vida? Você pode fazer, por exemplo, tirar uma criança do ventre de uma mãe antes da hora para matar ela, etc. Você pode. Então, se tem direito à vida, como é que você pode? Ah, não, então vamos definir o que é vida. Né? Então, cada um vai fazer o seu malabarismo, entendeu? Então, tudo bem. Então, diz assim, então,
o ponto é, se a Constituição exige 9 juízes ali, cada um com uma visão diferente, vai ter uma votação, como é que funciona na Bíblia? Votação é o que vai resolver? Não, não vai resolver. Até porque a maior parte dos pastores hoje em dia pensam exatamente igual, certo? Eles foram treinados na mesma escola. É uma escola que, se vocês forem ver, uma hora a gente vai discutir isso, ela vem de um psicólogo americano da década de 60, não é uma ideologia que tem 2000 anos ou 1000 anos, nada disso, é uma ideologia recente. E é uma ideia de amor incondicional, que não está na Bíblia. O amor do Criador não é incondicional. Tá, desde Gênesis até Apocalipse. As pessoas começaram a cometer transgressões, veio um dilúvio. Não teve amor incondicional ali. Você tem o amor do Criador, mas você tem que se manter na linha. Ok? Pois bem, você quer adulterar? Pois é, aí você não fica esperando o amor do Criador para você, entendeu? É mais ou menos isso. Mas vamos lá. Continuando aqui. Então, as igrejas elas já estão todas corrompidas aí. Todas. Todas as grandes religiões estão corrompidas. O que a gente tem, no final dos tempos, são remanescentes. Algumas poucas pessoas isoladas, separadas, né, que se mantêm assim, seguindo a linha. Tá bom. Aí ele diz assim, ó. Li a Bíblia inteira em pouco mais de um ano. Comprei a Bíblia de estudos de várias denominações. Todo mundo segue esse mesmo caminho. Comprei uma Bíblia de cada tradução diferente que existia em português. Comprei livros que ensinam o grego e o hebraico das escrituras originais. Comprei livros de várias denominações. Comprei o livro de Mormon. Comprei livros dos Testemunhos de Jeová e a versão Novo Mundo das Sagradas Escrituras. Comprei livros católicos e até mesmo espíritas eu cheguei a ler. As pessoas estão nessa confusão. E aí ele continua, posso dizer que eu discuto quase de igual para qualquer teólogo nos dias de hoje. Sim, a maioria dos cristãos que são bem treinados com Bíblia e livros dos cristãos, eles debatem de igual para qualquer teólogo porque eles têm a mesma ideologia. Mas o que eu venho aqui falar nesse canal Patriarcas no Comando não é a ideologia cristã. Certo? É o que tem na Bíblia, são as leis bíblicas, indo de Gênesis até Apocalipse, Antigo Testamento e Novo Testamento, ok? Não é ideologia criada por teólogos. E uma coisa que o pastor Dal fala aqui, que é muito interessante, os cristãos eles gostam de ler muito, né? Ler, comprar mais livro, mas na hora de fazer, que é bom, se abstém, não faz. Então, o que importa, o pastor Dal fala muito nisso, o que importa é você entender todos os mandamentos e seguir à risca todos os mandamentos. Agora, qual que é a discussão de como é que é o inferno, como é que é isso ou aquilo? Não tem discussão. Eu, por exemplo, eu já li muito, que nem o rapaz aqui, né? E o que acontece? Eu fiz um estudo muito grande com livros e com vídeos e tudo sobre a questão de a gente não ter livre-arbítrio. Tá? E até hoje eu acho que livre a gente não tem. A gente tem arbítrio, mas não livre, porque a gente está inundado, estamos imersos no pecado, certo? Tudo bem. Mas o pastor Dal, ele fala categoricamente, não, tem arbítrio sim. Pois bem, depois disso, agora que eu estou fazendo, estou estudando o que o pastor Dal fala. Por quê? Porque o que o pastor Dal fala, para mim, tá ok. Por quê? Porque eu tenho que ouvir um ancião. Agora, como é que eu sei que o que ele está falando, que está totalmente diferente dos livros que eu li, certo? Que eu inclusive já ensinei, agora eu vou precisar refazer isso. Como é que eu sei que ele está certo e não os livros que eu li? As dúzias de livros que eu li. Por que eu sei que ele está certo e não as dúzias de livros? É uma boa pergunta essa. Então vamos lá, continuando aqui. Então eu vou ainda continuar lendo aqui o raciocínio e já vou respondendo aqui aos pouquinhos o ponto. Vamos lá. Então diz assim, ó. O que ele está dizendo é que tem bastante conhecimento e que os pastores com quem converso ficam admirados com tanto conhecimento bíblico que eu mostro para eles que tenho. Para o pastor Dal isso não significa nada, ok? O que importa é você seguir a lei, e pronto. Por exemplo, você tem todo o conhecimento bíblico do mundo. Se a sua esposa chegar com você na frente do pastor Dal e ela não tiver com a cobertura de cabelo, o seu conhecimento vale 0 para ele. Acabou a conversa aí. É assim que funciona. Por quê? Porque é básico. A mulher casada tem que estar com cobertura de cabelo, por exemplo. Então, assim, não importa o quanto você sabe, certo? O que importa é o quanto você faz. Agora, de novo, vamos continuar lendo aqui. Conheço as doutrinas, ele diz, e costumes errados que a Igreja Presbiteriana do Brasil, que eu frequento, mas não sou membro, pois não quero ser cúmplice do erro deles, ensina, e sem mostrar para qualquer um nas escrituras o porquê dessas doutrinas e costumes estão errados.
Por isso mesmo, venho insistindo com você que possamos ter uma conversa amigável sobre a questão de alimentos proibidos na Bíblia, que você tanto enfatiza nos seus vídeos. Ele quer me convencer que os alimentos, por exemplo, porco, você pode comer. É essa a ideia, tá? Eu conheço toda a ideologia por trás disso, eu conheço as ideias todas. Tudo bem. Minha intenção é mostrar que você está ensinando as pessoas que assistem seus vídeos uma visão equivocada sobre o ponto de vista bíblico sobre esse tema, sobre o ponto de vista, na verdade, bíblico, na visão dele. Né? A gente vai entender aqui já. E aí diz assim, que ele compartilhou aqui um vídeo de um pastor, né, e que fala aí que as comidas, na verdade, não são impuras, você pode comer o que for. Tudo bem, agora vamos lá. Como é que eu sei que o pastor que está me indicando está errado? Como é que eu sei que ele está errado? E como é que eu sei que eu estou certo? É uma boa pergunta essa. Então vamos lá. Então é o seguinte, a Bíblia é clara, ok? A Bíblia é clara. Para uma pessoa, ela tá com Urua HaKodesh, ela tá com o Espírito Santo para falar, ela precisa apresentar os frutos do Espírito. Tudo bem? Então vamos lá. Você pode me trazer uma biblioteca de livros e isso não significa absolutamente nada. Se for falar sobre Bíblia, nada. Você pode pôr atrás de mim aqui milhões de livros, não significa absolutamente nada. O que importa é se a pessoa que está te ensinando é um discípulo do Messias. Para ela ser um discípulo do Messias, e você tem que aprender e ser um discípulo desse discípulo do Messias, e assim vai, porque você tem que se submeter à autoridade em algum momento, você tem que ver se essa pessoa tem os frutos do Espírito. Quais são os frutos do Espírito? São vários. Mas o que é mais latente para todo mundo ver, porque, por exemplo, falar assim, uma pessoa é mansa. Não, qualquer um pode fazer de conta que é manso. E, na verdade, essa tradução ainda está ruim. Eu penso que a palavra não é manso, a palavra é paciente. E paciente, olha, a gente pode falar 1 ano sobre paciência aqui. Porque a paciência dos santos, certo? A paciência não é simplesmente a pessoa assim, eu tenho paciência para esperar. Não. Paciência é uma coisa muito mais sofisticada. Você tem a paciência do estômago, que se chama jejum. Você tem a paciência da língua, onde você para de falar, você se acalma, ouve primeiro. Você tem vários níveis de paciência. Você tem a paciência da abstenção sexual, que se chama... Como é que se fala? A pessoa que é... Esqueci o nome agora. Pessoa que ela tá fazendo celibato. Você pode fazer um celibato durante um tempo, 1 mês ou 2 meses, o que for, você não precisa fazer para sempre, né? Então, isso é o tipo de um jejum, só que é para outro item. Isso tudo é paciência. Paciência é uma palavra que ela é mal traduzida, porque se a gente entendesse qual que é o conceito original de paciência, a gente entenderia a amplidão disso. A gente ainda vai falar sobre isso, tá? Só que assim, eu tô com 5 ou 6 livros gigantescos sobre paciência, e tipo assim, muita coisa para aprender. Agora vamos lá, vamos por partes aqui. Então, algumas coisas a pessoa pode fingir. Ela pode dizer que ela é boa e ela ser má. A gente sabe disso. Mas tem algumas coisas que não dá. É inevitável. Você vai saber se a pessoa realmente tem o dom do Urua ou não. Então vamos lá. Primeira coisa, ela tem que conseguir fazer cura. Ok? Se ela não conseguir fazer cura, tipo assim já é um ponto. Ponto número 2, ela tem que expulsar demônio. Por quê? Porque tem pessoas que são do lado do mal que também conseguem fazer cura. Só que elas não conseguem expulsar demônio. Porque uma casa dividida não se mantém de pé. Então o que acontece? A pessoa tem que conseguir fazer cura e ela tem que conseguir expulsar demônio. O pastor Dal, por exemplo, questão de cura. Por exemplo, tem itens que são muito claros, visivelmente para os outros verem, para dar testemunho do poder do Urua HaKodesh, do Espírito Santo. Então, por exemplo, no caso do pastor Dal, a primeira vez que ele vem falar sobre a questão das curas que estavam sendo realizadas na comunidade dele, a menina que estava com problema, ela tinha uma perna 15 centímetros menor que a outra. E a perna dela, quando ele faz a imposição de mãos corretamente, e ele faz tudo corretamente, e ele transfere Urua para a moça, não é ele que cura, quem cura é Urua. Lembre-se disso. Quando ele transfere Urua para a moça, o que acontece? A perna dela cresceu na frente de todo mundo que está em volta 15 centímetros. Você consegue ver isso aonde? Explica para mim. Você só consegue ver onde está Urua. Urua HaKodesh, o Espírito Santo. Vai lá, pede para um padre, leva uma moça manca com uma perna 15 centímetros menor que a outra e fala assim, agora faz crescer. Para começar a conversa. É lógico, nem sempre Urua vai agir. Nem sempre, porque Urua é como se fosse um ar. Tá? É como se fosse assim ele diz assim, Urua, ele venta para a direção que ele quiser.
Então você pode tentar, por exemplo, lógico, fazer ministrar uma cura para uma pessoa, por exemplo, não estou falando aqui que você deva fazer isso, mas estou dizendo que tem gente que faz, e aquela pessoa não conseguir receber o Urua pode não querer entrar ali, pode ser que a pessoa esteja muito impura, não sei. Então o que acontece? Não sei como é que funciona, mas em parte dos casos o Urua vai, e o Urua vai, ele apresenta milagres. O próprio Messias, ele fez as curas, segundo a Bíblia, não através do poder dele, que ele tinha poder, mas ele se esvaziou do poder dele para vir para essa terra, andou como um homem, ele foi batizado, e logo em seguida, depois do batismo, ele foi fazer um jejum, e nesse jejum, ele sai do jejum com Urua no máximo. E as curas que o Messias fez, e todos os milagres que ele fez, foi através do poder do Urua. Não foi o poder dele, ele se esvaziou do poder dele, do poder divino dele. Ele faz as curas através do Urua. E ele diz para os apóstolos, vocês vão conseguir fazer igual. Ah, bom, agora pera um pouquinho. Esses são os discípulos do Messias, aqueles que conseguem fazer igual. Uhum. Pois bem, então o pastor Dal, ele expulsa demônio, certo? De pessoas endemoniadas, depressivas, etc., que tem vários problemas aí, que tem relação com o demônio. E ele ajuda pessoas a canalizar Urua para a pessoa. Então, quando ele canaliza Urua para a pessoa ali tem curas. Então, pera um pouquinho. O que ele tem de fruto? Número 1, você pode dizer que o cara é bravo nos vídeos. Nos vídeos. Às vezes eu também sou bravo aqui nos vídeos. Só que ele tem várias comunidades. Ele tem dezenas, não é uma ou duas, dezenas de comunidades em funcionamento. Todo mundo seguindo todas as normas bíblicas, todas as mulheres cobrindo o cabelo, sem divórcio ali, a não ser em casos extremos que a lei permite. Então assim, tudo funcionando, as pessoas comendo na mesma mesa, as pessoas todas com paciência, certo? E ele apresenta, além disso, que já é um milagre você conseguir montar uma comunidade nos dias de hoje. Ele apresenta o quê? Ele consegue canalizar o Ruach HaKodesh. Ele consegue expulsar demônio. Ele tem autoridade para expulsar demônio. Pois bem, ele vira para mim e diz assim, basicamente, olha, eu fui lá, li dezenas de livros falando que não existe livre-arbítrio nenhum, que as pessoas, tudo é predestinação. Li e ensinei isso. Comecei a ver o pastor Dal. O pastor Dal vai lá e diz assim, existe arbítrio. O que eu tenho que fazer? Eu vou lá, vou falar para ele assim, olha, tem uma biblioteca de livros aqui sobre predestinação. Não, eu tenho que calar a boca, certo? E aprender com ele. Pronto. Se você encontrou um discípulo do Messias que faz cura, certo? Você não vê ele indo contra uma coisa contra a Torá. Ele não come carne de porco. Ele observa o Shabat. Ele faz os casamentos padrão bíblico. Ele pega no pé das pessoas com vários pontos aí que hoje em dia a cultura permite, né? Então, se ele fala tudo isso e ele me diz assim, pera um pouquinho, você está errado sobre predestinação. Tem arbítrio sim. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que calar minha boca, certo? E falar o seguinte, ok, vou ter que entender ele. Talvez demore 1 ano para mim aprender. Então, eu quero aprender o ponto dele, mas eu vou ter paciência. Eu não vou falar que ele está errado. Eu vou calar a boca, calar a boca, eu mesmo vou calar a boca e vou aprender. As pessoas ficam incomodadas com isso. Você fala pra alguém assim, cala a boca. A pessoa fica incomodada, pra isso é uma ofensa. Não, pera um pouquinho. Eu tenho que calar a boca em alguns momentos, eu tenho que ouvir quem sabe, certo? Pra eu poder ensinar, eu tenho que aprender, certo? E como é que eu vou saber se os livros estão certos ou não? Eu não conheço o fruto dos caras. Então eu vou lá, pesquiso muitas vezes, tem gente que escreveu o livro e cometeu adultério. Pronto, acabou. Tipo assim, pra mim, é complicado, né? Então, assim, eu gosto muito da linha de raciocínio do pastor Dal, e tem coisas que eu já discordei dele, e depois de estudar bastante, eu percebi que ele estava certo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tomar cuidado. É isso que eu tenho que fazer. Tenho que tomar cuidado, porque ele faz um bom trabalho. Eu não posso falar mal disso. Agora, vamos lá, voltando aqui. Então, o rapaz, ele me enviou uma mensagem dizendo o seguinte, olha, Afonso, eu tenho muitos livros, eu sou catedrático para falar com pastores. Pessoal, desculpa, isso não significa nada. Tipo assim, o pastor normal do dia a dia, ele, o cara que você está conversando com ele, você está achando que você está por cima, ele deveria aprender, porque ele não sabe nada. Você percebe? Então já está complicado aí. As igrejas, elas estão lotadas de mulheres que não cobram cabelo, mulheres casadas. Vai lá, lê a Bíblia, o Novo Testamento, e diz lá, quando a mulher vai rezar, o apóstolo Paulo diz assim, se você não quiser cobrir o cabelo, você ainda tem a opção de cortar careca e raspar o cabelo.
pra mulher. Tipo, se não quer cobrir, tipo, é uma humilhação cortar o cabelo, mas o certo é cobrir. Mas se você não quiser cobrir, vai lá e raspa. Olha como ele tá falando. Ou seja, aí você vê as igrejas lotadas de mulher sem cobertura de cabelo, com a mulher casada. Né? No caso, a mulher solteira não precisa usar cobertura de cabelo. Mas a mulher casada, ela precisa usar cobertura de cabelo. Pelo menos na reza. No pastordal, especificamente, o que acontece? Na reza, qualquer igreja, se você vai numa igreja onde as pessoas estão lá rezando, lendo a Bíblia, e a mulher não cobre a cabeça, aquilo não é uma igreja. Ponto número 1. Aquilo ali não é bíblico, ok? O próprio apóstolo Paulo, lá no Novo Testamento, diz, a mulher tem que cobrir a cabeça quando está rezando. Ponto, ok? Pois bem, na verdade, é quando está lendo as profecias, tudo isso aí. Tá bom. Agora, no pastordal, ele usa não só isso, ele utiliza a cultura israelita. A cultura israelita é, as mulheres, elas cobrem a cabeça o tempo todo. No meu caso aqui, se eu tiver assim, a oportunidade do Criador me abençoar em ter uma comunidade, no meu caso aqui eu penso assim, mulher solteira não precisa usar cobertura, a não sei que queira, ponto. Mas no pastordal, tipo assim, menina já de 3, 4 anos de idade com cobertura de cabelo, acabou. Ele é o líder lá da comunidade dele, ele decide, e ele sabe, olha, aqui o código de vestimenta é tal, ponto. Por exemplo, eu gosto de usar shorts de vez em quando, né? Pra fazer musculação, etc. tal. Pastordal diz, não, na comunidade dele, homem não usa shorts. Eu, de vez em quando, até usava camiseta regata, faz tempo que eu não uso. Na comunidade pastordal, homem não usa camiseta regata. E tem o código dele lá, certo? Então, se você vai na comunidade dele, o que você vai fazer? Você vai respeitar, obviamente, né? Então, lógico, né? Na comunidade pastordal, você vai lá na igreja dele, que fica dentro da comunidade dele. Você acha que alguma mulher vai entrar de mini saia? Desculpa. Saia pra cima do joelho? Desculpa. Saia no joelho? Não vai entrar, entendeu? É pra baixo do joelho, de preferência na canela. Né? E então, assim, ele tem o código de vestimenta dele. Isso é um código cultural. Quem define é a liderança da comunidade. Ponto. Né? Então, aí depende de cada um. Mas tem itens que não são culturais, são itens bíblicos mesmo. E a questão da comida especificamente, eu já ouvi muito, tive até essa dúvida mesmo, porque aqui nos Estados Unidos é comum, as pessoas falam, não, você reza e você, na verdade, você rezando, o próprio Criador, ele está purificando a comida, mas não é bem isso, tá? Precisa estudar mais para entender isso aí, mas o que o Pastor Dal tem aqui, ele tem acho que uns 20 vídeos sobre carnes impuras e tudo mais, e tem os comentários todos. E eu já fiz os vídeos aqui, tem vários vídeos aqui no canal Patriarcas no Comando, não é difícil entender. Então, o que acontece? Não é negociável. Assim, do meu ponto de vista, não é negociável. Do meu ponto de vista, certo? Que é o ponto de vista que eu estou falando aqui nesses termos de comida, por exemplo, é o ponto de vista do Pastor Dal, certo? E o Pastor Dal aí, ele demonstra os frutos do Ruach HaKodesh. Então, para mim é isso. Então a gente tem que aprender sim, a aprender com uma pessoa, com uma liderança que tem experiência, obviamente, né? Espero que eu tenha oportunidade de algum momento aprender perto do Pastor Dal aí, pessoalmente, mas mesmo não estando por perto, assim, tem muitos vídeos e tem mais de 1000 vídeos aí para aprender. Então eu sempre tô lá assistindo os vídeos, às vezes eu assisto, sei lá, 2, 3 horas de vídeo dele numa noite. Tem bastante coisa para aprender. E eu vou documentando isso tudo, né? Porque a gente precisa ouvir o que essas pessoas experientes têm a falar e aprender com elas, obviamente. Então, respondendo assim, Afonso, tem uma biblioteca de livros, todos os teólogos do mundo concordam comigo. Tipo, isso não vale nada. Absolutamente nada. Desculpa, pessoal, não vale nada. E um ponto final aqui, hein? Apocalipse diz o quê? Qual que é a paciência dos santos? Aqueles que seguem o Messias e mantém os mandamentos. São duas coisas. O pessoal vive falando assim, ou você segue o Messias ou você mantém os mandamentos. Um outro, escolhe. Não, o Apocalipse diz, você tem que ter os dois. Os dois. Pois bem, então, tem uns que só seguem a lei, esses estão fora. Tem outros que só dizem com a boca que seguem o Messias, mas não seguem a lei, estão fora. Precisa dos dois, das duas coisas, ok? Afonso, mas isso significa que você acredita, olha só o que o pessoal vem falar, você acredita que pelas suas obras você vai ser justificado e salvo? Não, eu acredito o seguinte, isso é uma condição, não é o preço, é a condição. É assim, por exemplo, vamos supor, você tem um lugar onde vai dar uma coisa grátis, ok? Grátis, você não tem que pagar nada. Você vai entrar lá e vai comer grátis, ok? Vai entrar grátis, maravilha.
Isso é uma graça, de graça. Você vai entrar no lugar e vai comer grátis. Só que na porta tá escrito assim, ó, só entra aqui quem tem camisa, quem tá de camisa. Se você tiver sem camisa, quer entrar sem camisa, você não entra. Ah, é de graça. Quer dizer que se eu estiver vestindo uma camisa, eu tô pagando o preço do que tá dando grátis? Não, significa que é uma condição para você receber o item grátis. É a mesma coisa, percebe? É uma condição, você não pode ir lá cometer adultério, sei lá, matar, assassinar, não se arrepender das coisas e depois falar que vai ser salvo porque você acredita no Messias. Não existe isso. Você tem condições mínimas a ser cumpridas para você ter o direito de receber algo grátis. Você não está pagando nada por isso, ok? Ó, você chega lá e fala assim, não adulterou, então isso é o preço da minha salvação. Não, isso não é o preço. Isso é o básico para você entrar pela porta para receber a salvação. É complicado, meu. E eu sei, tem livros, pessoal, a gente vai comentar sobre esses livros desses pastores, que tipo assim, eles estão mandando todo mundo pro inferno, basicamente, né? A maioria dos crentes, eles, tipo assim, estão condenados, eles não sabem. Mas tem pastor, por exemplo, eu tava vendo aqui um livro de um pastor assim, mais lúcido, e ele mostrava os livros dos outros pastores, dizendo assim, não, se você adulterou, se você roubou, se você assassinou, nada vai te tirar a salvação. Eles dizem isso. E você não precisa nem se arrepender, e etc. Tal, porque o Criador usa pessoas más, pecadoras, para fazer sua obra e tudo mais. Isso e aquilo. Esse é o discurso. Então você é mal, mas se você for na igreja, tá beleza. Você tá de brincadeira, né? Você tá de brincadeira. O Criador, ele mandou o dilúvio, pessoal. Ele mandou o dilúvio para punição das pessoas que, tipo assim, estavam quebrando todas as leis bíblicas. Ele mandou o dilúvio. Tipo assim, não é brincadeira. Ele foi lá e destruiu Sodoma e Gomorra. E os pastores vêm falar de amor incondicional. Cadê o amor incondicional aí, pastores, em Sodoma e Gomorra? Como é que funciona o negócio? Não teve amor incondicional. O amor, ele é sempre condicional. Não existe amor incondicional. Nem o amor de mãe é incondicional. Por quê? Porque a condição que a mãe põe é, se nasceu da minha barriga é meu filho. Portanto, esse é o amor incondicional que ela tem. Pronto, é condicional. Tudo é condicional. O chefe, você tem um relacionamento com o seu chefe, onde se você chegar atrasado, você vai ser demitido. Então você tem uma condição. Todo relacionamento é condicional, ok? Pois bem, então você tem que cumprir algumas condições. Não quer dizer que você está pagando o amor ou a graça cumprindo as condições. É a condição mínima para você ter um relacionamento, tá bom? Bom, pessoal, para quem não conhece aí o Pastor Dal, vocês dão uma olhada aí, tem uns vídeos muito bons. E é isso, então para todo mundo que acha, eu tenho uma biblioteca atrás de mim, tem um monte de teólogo, tem uma biblioteca gigante. Cadê a minha biblioteca? Deixa eu ver. Não tá aqui, né? Eu não preciso ficar colocando um monte de livro. O que importa é seguir os mandamentos. O que importa é não ser preguiçoso e outras tantas coisas, como por exemplo, sabe o que o Pastor Dal fala que é um pecado que as pessoas cometem muito? Ser gordo é um pecado. A não ser que você tenha uma doença. Mas o glutão, aquela pessoa que gosta de comer muito e não para de comer, etc, tá engordando, ele tá pecando. Você percebe? São coisas, são vários itens da vida, do dia a dia que você vai ver na Bíblia, isso aqui é um pecado, aquilo é um pecado, tem muitos pecados por aí, você tem que estar, afinado com isso. Você tem que estar seguindo os mandamentos, isso que é importante. As pessoas ficam discutindo assim, será que Eva teve relação com o capeta? Lógico que não, porque, tipo assim, a gente já falou sobre isso. Em vários momentos aí, mas e tal coisa, e os sinais, não sei o que, e isso e aquilo, etc, tal. Você já percebeu que esses caras ficam falando um monte de coisa, e a guerra, e não sei o que e tal, mas eles não falam sobre mandamentos, né? Quais são os mandamentos de ser cumpridos? O Pastor Dal é sempre focado em mandamento. Tipo assim, uma das coisas que a gente tem, que é muito importante, que eu tenho um canal exclusivo para isso, é o canal Casamento de Verdade. Um dos itens é o casamento. Até os muçulmanos, para quem não conhece aí o que eles pensam e tudo mais, tipo assim, os muçulmanos dizem assim, a mulher que pede divórcio sem um motivo claro ou de forma injusta, ela nunca vai sentir o cheiro do paraíso. Eu vou discordar disso? O que eles estão falando nesse caso está certo. Tipo assim, mulher vai lá, pede o divórcio porque quer ser feliz, etc, tal. Aí, começa a sair com um monte de gente aí, destrói a vida do marido, destrói a vida dos filhos, destrói a vida dela mesma. E aí ela vai pro céu. Tipo assim, você percebe? Então casamento é um item importante pra caramba. Tipo assim, você casou, tem que casar direitinho, fazer tudo direitinho, certo? Casamento não é um jogo emocional das pessoas. É uma coisa, é um item bíblico, certo? Então, assim, são várias coisinhas. Casamento, por exemplo, é um dos itens aqui que é lotado de coisas a ser cumprido. Você não pode cometer adultério,
certo? O que é adultério? Tá lá no canal Casamento de Verdade, vai entender o que é adultério. Tipo assim, o que mais? O marido tem que tratar a esposa como se fosse o próprio corpo, porque quem fala mal da esposa tá falando mal de si próprio, certo? A mulher tem que entender que o marido é o cabeça da casa e que ela tem que tratar o marido como ela trataria o Messias, que isso é um treinamento para ela. Tem um monte de situação aí. Então, casamento é uma coisa muito ampla. Tem canal só para isso, Casamento de Verdade, né? E a gente discute os problemas que tem nos dias de hoje, claro. Então, é isso, tá? Nem tudo aí tá nos livros. A gente tem que aprender com quem sabe. É isso. E é complicado, porque o livro simplesmente é uma pessoa lá escrevendo. Ela pode estar copiando de outra, mudando as palavras. É só isso. A maioria dos livros, na verdade, é uma cópia de outro livro, né? E o pessoal muda aí a ordem dos parágrafos e muda a forma como está escrito, mas é uma cópia de uma cópia de uma cópia de uma cópia. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, tá bom? Bom, pessoal, o importante é seguir a Bíblia. E como diz o pastor Dal, uma coisa que deixa mais claro. Não importa o quanto claro está escrito na Bíblia. Sempre as pessoas vão vender a sua própria ideologia em cima dela. Aí a Bíblia diz assim, não coma porco. Tá bem claro, não tem discussão nenhuma sobre isso, ok? Aí a pessoa vai lá, não, mas aqui tal, aí faz uma pirueta dupla, tripla, tal. Pode. Não pode. Então o que acontece? De novo, não importa o quanto claro está. Inclusive tem uma história, deixa eu contar uma história para vocês, uma história rabínica que demonstra isso. E o rabino, no caso da história, tá errado, inclusive. É assim, sei lá. A história é mais ou menos assim: tem 3 caras discutindo com mais um. Então, 4 caras no total. 3 caras estão de um lado, falando você está errado, e um cara sozinho dizendo que ele estava certo. Aí, né, no meio da discussão, o cara que tá sozinho falando que ele tá certo, diz assim: ó, se eu estou certo, que o fluxo desse rio mude de direção. Aí, de repente, os 4 olham assim, o fluxo do rio muda de direção. Aí os 3 falam assim, isso não é o suficiente. Nós estamos em 3, você só está em 1. E aí ele fala assim, tá vendo o céu azul? E agora, se eu estou certo, que vem uma nuvem e chova aqui. Aí de repente aparece uma nuvem e chove. Os 3 olham para ele e falam assim, nós estamos certos, nós estamos em 3, você só está em 1. Aí o quarto cara lá, né, que tá perdendo a discussão em tese, diz assim, se eu estou certo, que uma voz celestial venha do céu e diga que eu estou certo. De repente vem uma voz do céu e diz assim, ele está certo. Os 3 olham e dizem assim, agora vocês só estão em 2, nós estamos em 3, então nós estamos certos. E os rabinos concordam com os 3 ainda por cima. Não, tá vendo? Vocês estão em maioria, ganharam. Não, é a qualidade, não é a votação, é a qualidade de quem fala que mostra se uma informação é verdadeira. Tipo assim, quantos profetas de Baal foram lá fazer toda aquela cerimônia para pôr fogo no bezerro lá, e o profeta Elias estava sozinho. O número, tem lá 300 profetas, 1000 profetas de Baal. Do outro lado só tem o profeta Elias. Quem ganhou a discussão? Bum! Caiu um negócio do céu, pegou fogo na hora, tudo cheio de água. Quem ganha a discussão? É a qualidade que define, não é a votação. Não é a quantidade de livros que se leu, é a qualidade da pessoa. Tá bom? Bom, pessoal, não estou dizendo que o pastor Dal ele não pode ter alguns equívocos. Não estou dizendo isso. Ele como pessoa, todo ser humano aí, a gente pode falhar em algum momento, né? Mas o que eu estou dizendo é que quando a pessoa ela tem muito tempo aí de experiência, principalmente com comunidade, fazendo curas, e também, como é que se fala? Expulsando demônios, as pessoas elas vão, né, tendo uma visão mais afinada das coisas. E a visão dele, para mim, está afinada o suficiente para eu estar aprendendo com ele, certo? Bom, pessoal, esse é o comentário que eu tinha para fazer. E é isso. Por hoje é isso, então. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Até mais.